A gravar, embora a galera não tenha entrado ainda, hein. Começou a gravar. Começou. Então, gente, queria falar para vocês que se vocês entrarem lá no Aprender, vocês vão ver que eu abri a quarta parte, né, porque na verdade eu não consegui colocar essa numeração lá no Aprender, porque o Aprender faz como ele quer, né. A ideia do curso era tinha uma primeira parte que é o que é metafísica, que era uma coisa meio geralzona, a segunda parte que era Parmênides, Gorgia, Platão e Aristóteles, que é isso que vocês estão respondendo na prova. A terceira parte, que era a filosofia primeira, segunda figura do método, que é isso que a gente vai terminar hoje, Descartes, Spinoza e Leibniz. Sobre o texto do Leibniz, que eu prometi para vocês, eu estava corrigindo hoje, porque eu não sou especialista em filosofia moderna, vocês sabem disso, já falei várias vezes. E esse texto, ele é parte de um texto maior, tal, que está dentro de uma questão ligada que a gente vai ver depois do Walter Benjamin. Então, ele tem uma outra preocupação. Só que ele tem uma parte, claro que eu tento explicar a parte do Leibniz, que é essa que eu leio para vocês, que tenta ser didática, eu tentei ser bem didática nessa parte, só que ela tem algumas coisas imprecisas. O que é tributo, razão suficiente. Eu estou melhorando um pouco a liga, assim, porque, na verdade, é um texto em processo, é uma coisa que está aos pedaços. E já que eu vou passar para vocês como aula, porque falando na aula eu acho que fica até mais preciso, por incrível que pareça, do que na escrita, porque às vezes na escrita eu quero passar de uma coisa para outra, assim, tal. Então, estou dando uma melhoradinha, mas já está quase pronto. Estava fazendo isso agora, um pouquinho antes de vocês entrarem aí. E aí, então, esse texto, que é o texto do Leibniz, é um texto geralzão. Hoje vocês vão ver que eu acho que a melhor forma de estudar um filósofo, a gente vai colar muito mais no próprio texto da monadologia. Quando a gente vai para o texto da monadologia, tudo aquilo que a gente viu um pouco em grande, em abstrato, no curso que na aula de segunda, vai ficar mais preciso, porque a gente põe mais a bola no chão. E pretendo, né, entrar ainda hoje na questão do Heidegger, tá? Então a gente vai ler do Heidegger o texto do Parmênides, que a gente vai passar por cima, na verdade, só dar uma passada, inclusive porque quem já fez IPF comigo, ou IHF, eu uso esse texto do Parmênides no primeiro semestre, porque eu acho que é interessante, é um modo interessante de acessar a noção de história da filosofia, que é a problematização dessa história da filosofia. Só que a gente vai ler o texto que é Metafísica, do Heidegger, que está aqui, tá? E esse texto que é Metafísica do Heidegger, o Parmênides é um curso, tá? É um curso do Heidegger dos anos 40, deixa eu pegar direitinho a data aqui. E ele é um curso que ele deu na universidade, eu acho bem bonito, embora não seja heideggeriana, eu já falei para vocês, eu achei um texto bem interessante. Vou passar aqui a parte de Spinoza, a parte do Leibniz, e só achar a data. Bom, daqui a pouco eu acho a data também, porque eu vou falar mais precisamente disso que eu vou. Tá, não, esse aqui é o Benjamin, que critica o Heidegger, tá. Bom, daqui a pouco eu falo as datas, né, então. As datas desse texto, então esse o que é metafísica. E nesse texto que é metafísica, Heidegger vai fazer exatamente o processo contrário do que vocês estão fazendo na prova. Na prova vocês estão mostrando como de Parmênides a Gorgias, de Gorgias a Platão, de Platão a Aristóteles, você vai precisando um discurso, um logos, uma forma metafísica de dizer o ser. Então, uma espécie de teoria do conhecimento, de gnosiologia semântica para dizer o ser e dizer o não ser. Portanto, nesse movimento, o nada, o não ser, deixa de ser não ser e passa a ser um elemento de negação. Não é o não ser, é o ser e aquilo que ele não é. Então, é muito mais uma negação do que o nada. Né? E vocês vão ver exatamente no texto do Heidegger o processo ao contrário, metafísica, o tentar recuperar essa pergunta originária da metafísica, exatamente mostrando os limites dessa lógica metafísica, dessa lógica platônico-aristotélica, na qual nós entramos a partir de um determinado momento histórico do tempo e tentando voltar, portanto, a algo que teria se perdido nesse caminho. Então, vocês vão ver nesse texto do Heidegger que é exatamente o processo inverso desse que vocês estão fazendo na prova. Tá? Então, a gente vai ver esse processo inverso.
Aí, se vocês entrarem lá no Aprender, eu coloquei, então, essa parte 4 do curso, Problemas Contemporâneos da Metafísica. Eu só suprimi do que estava no programa a fenomenologia do Russell, que a gente ia ler uma parte do texto Europa, Crise e Renovação, e não vai dar tempo. É um texto muito difícil, não vai dar tempo, então a gente vai se fixar, vamos dizer assim, nessa questão do Heidegger para o Benjamin, a crítica que o Benjamin faz à noção de origem, de Ursprung, como eu falei na aula passada, e também como o Benjamin recupera elementos da própria monadologia do Leibniz como modo de exposição, não mais metafísico, ingênuo daquele modo, mas ele recupera. E no final a gente vai ver as críticas que o Adorno faz, principalmente a essa tentativa heideggeriana de saltar fora da história, de voltar-se ao tempo, de voltar-se a um lugar indeterminado, onde você não tem essa determinação do algo, né? Eu falo sobre algo determinado. Aliás, vocês estavam lá comentando na no Zap sobre essa parte mesmo do texto, né? Do que é do infinito, finito e ilimitado, né? E isso já era uma questão para mim, tá? Assim, das duas traduções que eu coloquei para vocês, tá? Porque a tradução que está aqui, de ateleston, né? Que é a palavra, então não é aperion, né? Que tem circunscrição. É ateleston, é o que não tem fim. De téleo, né? Lembra que eu falei para vocês de télio, né? Télio é aquilo que telos é fim, ateleton, então o A é aquilo que não tem fim. Aquilo que não tem fim no sentido de finalidade também, não tem uma completude, algo que se dá fora dele. Então é mais essa palavra, eu acho, tá, do que limitado. Mas vejam que ali ele fica jogando realmente com contradições, né? É ingênito, é imóvel, é sem fim, né, nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele está fixado. A aletheia tem esse sentido, o A do aletheia é um negativo, né? Então, vocês vão ver lá, se vocês pegarem em grego, lá no Parmênides, vocês têm em grego, tá? Vocês vão ver todos os termos, se bem que eu coloquei aqui. Todos os termos que ele usa tem o A na frente, tem esse alfa privativo na frente, não é o alfa. É ateleto, aperion, que é sem circunscrição, sem perímetro, né, se vocês quiserem. Aí ele vai falar ingênito, ageneton, né, sem gênese. Então, sempre esse alfa privativo na frente. E ele está tentando, na verdade, realmente nesse poema, pensar essa questão da determinação. O indeterminado, que é o ser, né, isso que não tem realmente uma circunscrição, é exatamente o problema do que o Gorgias diz. Do indeterminado, eu não posso dizer nada, eu não posso conhecer, eu não posso comunicar. Do indeterminado, aquilo que não tem qualidades, que não é nem isso nem aquilo. Que é um pouco a questão que está posta ali no próprio Gorgias e depois no Platão. Platão também vai dizer: eu digo de teto algumas coisas e não outras. Mas para dizer algumas coisas, eu tenho que dizer que outras não são. Então, eu tenho que determinar, de algum modo. Eu não digo o indeterminado, né? O indeterminado, que é um pouco essa questão que está ali no o indeterminado desse sentido, aquilo que não nasceu, não tem tamanho, é inapreensível. Então, é um pouco essa questão que talvez o Heidegger recupere naquele texto, O que é Metafísica, que a gente vai ler. Então, eu já coloquei lá para vocês no Aprender, então, o que é Metafísica de Heidegger, o Parmênides de Heidegger, que a gente vai ler, na verdade, só uma partezinha, tá? Mas vocês podem continuar lendo se vocês quiserem. O Russell a gente vai pular, vocês viram ali no nosso cronograma, não vai dar tempo. Se vocês quiserem, eu faço uma aula extra falando sobre isso, mas não é uma coisa que eu conheço super bem também. Era mais para um elemento da discussão, vocês vão ver que ele aparece na discussão. Aí eu vou para a crítica que o Benjamin faz ao Heidegger, talvez eu já mostre um pouco isso. Na verdade, o Benjamin fala do Heidegger num texto de 1916, ele faz uma crítica ao texto do Heidegger, tá? Sim, um comentário. Que eu saiba, o Heidegger nunca fez nenhuma referência, nunca nenhuma menção. Mas quando a gente lê os dois autores,
dá uma impressão de que eles estão muito próximos, e eu queria mostrar que eles estão muito próximos em relação às questões, mas muito distantes em relação às posições que eles têm. Isso, é a mesma parte que a gente vai ver, Brendo, a gente vai ver essa parte mesmo do drama trágico em relação ao Heidegger. Qual que é a grande questão? O Benjamin vai pegar uma noção que não é exatamente a noção heideggeriana, porque o Heidegger fala de princípios, né, que é muito mais a questão do arqué, né, daquilo que é o fundamento, no certo sentido, na noção de arqué, né, de aquilo que fundamenta, e de Anfang, começos, inícios. Ele fala a origem da obra de arte, né, um texto famoso do Heidegger, inclusive eu tenho um aluno que vai estudar esse texto, né, a origem da obra de arte, é o Sprung ali, é a origem desse sentido. E o Benjamin pega essa noção de origem e tenta jogá-la para dentro da história. Então é um pouco esse movimento que a gente vai tentar fazer aqui. E depois o Adorno, na introdução do Parametacrítica da Teoria do Conhecimento, ele faz uma crítica à fenomenologia. E por que a fenomenologia? A gente vai também ver um pouco isso, né? Porque a fenomenologia, as coisas mesmas, é tentar escapar, portanto, a essa rede de mediação em que a filosofia foi absorvida. Inclusive absorvida à maneira da teoria do conhecimento, né? Como a gente está vendo aí com Descartes, Spinoza e Leibniz. E a gente vai terminar lendo uma parte da dialética negativa do Adorno, que é uma crítica a Heidegger. Isso aí a gente fecha o curso. Eu já coloquei isso lá para vocês, então, no Aprender, porque é um pouco uma espécie de enxugamento, vamos dizer assim, de alguns elementos do programa, mas a gente cumpriu quase tudo do programa, tá? É claro, gente, eu sinto isso, tá? Inclusive nas perguntas que vocês fazem lá no Zap. Qual o texto? Onde está o texto? A gente fica muito mais distante do texto. Acho que essa é a grande perda, na verdade, do ensino à distância. O slide, por exemplo, o slide é um acesso ao texto, mas não é o texto. E, ao mesmo tempo, é muito difícil ficar lendo o texto, que é um pouco que eu vou tentar fazer hoje, só todas as vezes. E mais, esse curso ele fica muito entrecortado, né? Ele é muito menor do que um curso, assim, ele tem uma aula a menos, né? Pelo menos, por semana, do que o curso na sua modalidade presencial, que seriam 2 aulas por semana, mais as oficinas às sextas, né? Então, essa é a carga horária completa do curso. Então, fica uma carga horária um pouco reduzida. Isso foi combinado, tá? Então, não é que eu reduzi, imagino que todos os professores estão fazendo assim. E, ao mesmo tempo, essa questão de eu deixar o texto para vocês também não é algo que eu estou fazendo porque eu sou legal, é algo que está na resolução, tá? Nem eu estou deixando essas aulas no YouTube, também não é porque que eu acho legal, porque eu quero que alguém assista, muito pelo contrário, eu tomara que ninguém assista. Mas é porque está na resolução sobre o ensino à distância que a gente sempre ia dar uma possibilidade de um aluno não assistir nem a aula síncrona, e no caso do semipresencial, nem essa aula presencial, porque ela entrou também no meio abruptamente. Então, a gente dá um substituto, né? Que é a aula gravada, o texto e tal. E aí eu queria ir com vocês agora, diretamente ao texto mesmo, né? Da monadologia. O texto da monadologia é um texto curto. Eu estava olhando o texto da Edra, que eu falei para vocês. Eu acho que ele está até disponível gratuitamente. Dá uma olhada lá na Amazon. Ele tem, então, todo esse aparato, que eu acho aparato técnico, que para quando a gente vai estudar no nível de historiografia, história, quem vai fazer história da filosofia moderna. A gente não está fazendo exatamente isso aqui. É claro que eu vou tentar, nos meus limites, me manter dentro da história da filosofia moderna, com seus instrumentos. Mas para quem vai fazer história da filosofia moderna, eu acho que vocês conhecem vários alunos, né? Eu lembro muito do Neto, né? Que virou spinozana, essa galera que vai virar spinozana, virar cartesiana, virar leibniziana. É muito importante esse aparato técnico, que era isso que eu estava falando para vocês, do texto que eu não mandei ainda para vocês, porque algumas terminologias, que são terminologias muito técnicas da filosofia do século XVI, XVII, XVIII, né, dessa filosofia que a gente chama de moderna, é insuportável, porque eles começam a falar outra língua. Eles começam a falar em atributo, predicação, causação. Mas, então, eu repito que esse arsenal, né, esse instrumental que está no livrinho da Edra é bem legal.
principalmente para quem se apaixonar pela monadologia. A monadologia, ela é uma espécie de completude da obra do Leibniz, quando ele faz, na verdade, eu esqueci outro livro lá, mas tudo bem. Quando ele faz, na verdade, uma espécie de resumo geral da sua obra. É um livro muito curto, tem 90 parágrafos só, 90 tópicos, vocês viram, é um livrinho de nada, em que ele organiza, vamos dizer assim, e expõe de vários modos, né? Ele expõe do modo matemático, do modo metafísico, ele prova de vários modos as suas premissas nesses curtas páginas. E ele escreveu esse livrinho em 1714 e publicou depois, foi publicado depois, 1720. Tá? Então, essa é então a obra-mor, a monadologia, né? Os princípios da filosofia ditos a monadologia, os princípios da mônada, que foram então publicados em 1720 como esse testamento leibniziano. E aí, então, vocês vão ver também que, como ele está dentro da mesma questão spinozana, filosofia é um modo de exposição. Filosofia é um modo de exposição matemático, lógico, aqui mais lógico do que matemático, inclusive, geométrico. Então, eu empresto dessas disciplinas a estrutura da exposição. E aí vocês vão ver que é exatamente no mesmo modelo, embora não axiomas, proposições, tá? No mesmo modelo spinozano. Então, ele começa explicando, né, essa questão central. A mônada de que falamos aqui, que é essa unidade, o ponto metafísico, é um átomo que não é um átomo de matéria, é um átomo de força, é força imanente, é matéria. São as inteléquias, né, como ele vai falar daqui a pouco. Então, o que é uma mônada? A mônada de que falamos aqui é apenas uma substância simples. Simples em que sentido? Simples quer dizer sem partes. Então, ela é a última parte da matéria, que não é matéria, no sentido de extensão. Então, ela é sem partes, é aquilo que eu não consigo mais dividir. Né? E aí você pode, a explicação matemática, eu posso dividir pelo cálculo infinitesimal infinitamente para o menor. Então, a matemática permite que eu divida. A matéria extensa também, ela pode ser dividida até o final, ele vai dizer isso. Então, eu tenho que pensar nesse modelo metafísico de indivisibilidade, que é esse ponto metafísico, não é um ponto material, né? Assim, não é um átomo de matéria. Visto que há compostos, é necessário que haja substância simples, pois o composto é apenas uma reunião, um agregado de coisas simples. Então, nós somos, o mundo é um composto, né, dessas substâncias simples, desse ponto último, né, da matéria. E a gente falou bastante dessa questão, né, da crítica que ele faz ao atomismo. O grande problema do atomismo é que os átomos de matéria são separados, há sempre um problema, é uma natureza absolutamente mecânica, em que há vazios, né, vazio de um átomo para o outro, e, portanto, há paralisia de um átomo para o outro, e o movimento de um átomo para o outro é sempre problemático, percebem? Porque há espaços vazios nessa natureza, né? Há espaços que precisariam, portanto, ser movidos por algum tipo de força, né? Como que eu movo um átomo de um lado para o outro? Ou um átomo em direção ao outro, se o átomo é matéria? Então, ele tem esse problema com o atomismo, ele fala desse problema com o atomismo. Ele tem esse problema também, como a gente vai ver aqui, com a questão da alma em Locke, que eu falei a aula passada, nos novos ensaios, né, que ele vai fazer uma crítica aos ensaios sobre o entendimento humano do Locke. Ele vai dizer, em Locke, a alma é uma instância operatória, ela não é uma substância, como em Descartes, né? O que significa uma substância? Uma substância é aquilo que é e não pode não ser. E a substância pensante, ela tem como traço essencial ser pensamento. Portanto, como a luz é sempre luz, e se ela se apagar, ela deixa de ser luz, o pensamento é sempre pensamento. E se eu não estiver pensando, a substância, ela perde a sua essência. Então, ela é uma substância pensante. E em Locke, não. E é exatamente isso que eu falei, né? Por isso que tem aquela questão de Locke ser. Mas você está pensando quando dorme? Não sei, né? Então, a alma é uma atividade. Então, ela é ativa como corpo.
E vocês vão ver que Leibniz vai dizer sim e não. Ela é uma atividade, ela não é sempre pensante, mas ao mesmo tempo ela não pode partir do nada, né? Ter essas interrupções, como também o corpo não parte do nada. Então, essas duas críticas que ele faz, tanto ao atomismo, à física cartesiana, todos esses problemas, ele vai dizer, então, que as mônadas são os átomos da natureza. E, em uma palavra, os elementos das coisas. As coisas, portanto, não são compostas de átomos materiais, mas de átomos metafísicos, né? Que são essas mônadas que, por enquanto, aqui ele não explicou. E aí ele vai dizer no 6, né? Assim pode-se dizer que as mônadas só podem começar ou acabar instantaneamente. Ou por outras palavras, só lhes é possível começar por criação e acabar por aniquilamento. Então, elas têm que vir de um produto de uma criação divina, e ele diz que Deus vai colocando essa criação no mundo, e elas só podem deixar de existir por aniquilamento, portanto, também por uma. Elas não, ele vai dizer, né, não há morte nesse sentido, né, da energia que está na Terra, a energia metafísica. Né? Isso por uma questão que ele acha que é lógica. Tá? E aí no 7 ele vai dizer: não há também de explicar como a mônada possa ser alterada ou modificada no seu íntimo por outra criatura qualquer. Olha, por que ela não pode ser modificada por outra criatura? Porque isso teria que, implicar em ela ter partes. Teria alguma abertura para alguma outra coisa afetá-la. Se ela não tem partes, como é que ela pode ser afetada de fora? Por isso que ele vai dizer que a mônada não tem janelas. Nada entra, nada sai de uma mônada. Né? Pois nada lhe pode se transpor, nem se pode conceber nela nenhum movimento interno que, de fora, seja excitado, dirigido, aumentado ou diminuído lá dentro, como os compostos, onde há mudança entre as partes. Então, não posso imaginar a mônada como uma bola que eu atravesso por uma força, porque aí eu estaria dividindo essa mônada. Se ela é a menor parte, ela não tem divisão. Portanto, ele vai dizer, as mônadas não têm janelas por onde qualquer coisa possa entrar ou sair. Portanto, todos os movimentos da mônada são internos. E de uma mônada para outra também eu não tenho movimento, não é uma mônada que bate na outra, tipo uma bolinha. Porque se assim fosse, haveria uma espécie de transição de uma coisa a outra, que implicaria partição, né? Repartição. As mônadas não têm janelas por onde qualquer coisa possa entrar e sair, os acidentes não podem destacar-se nem passear fora da substância, como outrora as espécies sensíveis dos escolásticos, assim nem substância nem acidente pode vir de fora para dentro da mônada. Então a mônada é algo sem janela. Mas ele vai dizer assim, mas as mônadas, elas não podem ser átomos todos iguais. Se elas fossem todas iguais, se nós tivéssemos um tecido de mônadas todas iguais, elas só seriam discerníveis pelo número. Porque não tem uma, tem várias. E o que ele acha que é estranho, é absurdo, porque se alguma coisa é uma substância simples, ela possui suas qualidades implicadas. Então ele vai dizer que cada mônada possui algumas qualidades. Então ela tem diferenciações entre si. Pois caso contrário, nem seriam entes, elas seriam tudo uma coisa só. E elas não teriam nenhuma diferenciação, seriam indiscerníveis. Né? Enfim. Então ele vai dizer que as mônadas diferem entre si, porque na natureza nunca há dois seres perfeitamente idênticos. Não seja possível encontrar uma diferença interna ou fundada em uma denominação intrínseca. Daí, a alma não poder ser aquilo que é pensado em Locke, tábula rasa. Em Locke, a alma é tábula rasa, ela não tem, eu não posso dizer que ela tem nada, né? Não sei se vocês lembram disso de Locke. Eu não posso dizer que a alma tem ideias inatas, nada disso, que tudo vem de fora. O que vai dizer Leibniz? Isso é um contrassenso. Porque se nada vem, se ela não pode ser afetada por nada de fora, e se todas as almas fossem absolutamente iguais, eu cairia nesse problema que na natureza você teria várias substâncias que diferem apenas pelo número, porque não é uma, são duas. E o que ele acha que é um contrassenso. Então, ainda por aceito, está todo ser criado sujeito à mudança, e por conseguinte também a mônada criada, e considero ser essa mudança contínua em cada uma delas. Essa dinâmica que não pode vir de fora, portanto é interna.
Então, as mônadas são esses átomos de força, no qual tudo está dentro e tudo está em constante movimento e em mudança. E elas possuem, sim, qualidades diferentes. Agora, o que são mônadas, né? Enfim, afinal, assim, elas possuem um princípio interno, ele vai dizer, né? de movimento. É contudo necessário haver, estou no 12, tá? Além do princípio de mudança, um pormenor, um detalhe do que muda, que produza, por assim dizer, a especificação e a variação da substância simples, senão tudo seria igual. Então, eu preciso que em cada uma dessas substâncias, para haver exatamente variabilidade no mundo, inclusive para haver séries causais, causas que afetam e produzem movimento, é preciso haver algum tipo de mudança interna a essas mônadas. E diferenciação. Acho muito interessante que a palavra em francês que ele usa, oi, Sara, só fala aqui, é detalhe, né? E quem traduziu isso aqui, que foi a Marilena, muito castiça, não traduz por detalhe porque é um galicismo, né? Traduz por pormenor. Mas fala, Sara. Uma confusão ali no WhatsApp, né? Eu acho que eu posso ter perdido, mas o meu pula do 10 para o 28, é isso, né? Você já tinha falado um pouco sobre isso, né? Que dá uma pulada, né? Tá, não, tá bom, era só isso tá, mesmo. pulou uma, ó, tá vendo? Pulou uma página, exatamente. Tá bom. Mas, assim, essas coisas, assim, não são muito difíceis de serem encontradas na internet, tá? Assim, a monadologia, inclusive, deixa eu achar aqui para vocês, peraí. Da Edra. Eu acho que eu vi até de graça. Eu ia mandar para vocês. Monadologia. Eu não mandei, porque eu acho que vai mandando um monte de coisa, vocês vão ficando confusos, né, também. Ó, é 13,30, na verdade, não é tão barato assim. Mas dê uma olhada, dá para dar uma olhada quase tudo, porque é curtinho. Eu vou mandar da Amazon para vocês. Que é da. É outra tradução, tá? A versão dos pensadores, a versão dos pensadores é a tradução. E ela é da Marilena Chauí, né? Tá aqui. E, na verdade, ela essa tradução super delicada, assim, super bem cuidada, mas existe essa outra que é mais nova. E, então, ele vai falar essa questão do estado passageiro, e aí ele vai dizer, assim, dessa noção do eu penso, como a gente já viu quando eu falei ontem. Qual que é a grande crítica dele do código? Isso aqui é um grande resumo do pensamento do Leibniz. A crítica ao cógito é que o cógito não explica esse ponto último, porque ele é simplesmente uma espécie de intuição existencial. Não explico, logicamente, o que é essa unidade de pensamento última. Então, o cógito é, na verdade, um complexo de ideias. Como que ele vai explicar esse complexo de ideias que é o cógito? Ele vai dizer, o estado passageiro, no 14, envolvendo a representação, a multiplicidade na unidade ou na substância simples, é precisamente o que se chama percepção. Tá? Então, essa multiplicidade na substância simples, ou seja, esse eterno movimento que parece que está sempre movendo essa substância simples por dentro, tá? É o que ele chama de percepção, que deve distinguir-se da apercepção ou da consciência, como adiante se verá, que é aquilo que eu falei para vocês. Foi este o ponto onde falharam os cartesianos, ao desprezar as percepções inapercebidas. Então, é isso, Leibniz e Newton. Essas percepções insensíveis, que eu falei para vocês na aula passada, é exatamente o grande problema do Descartes. Ele não percebeu que o cógito, ele não é o momento da consciência. Porque o momento da consciência não é ele é movido por essas pequenas percepções que não vêm à atenção imediatamente, né, que estão ali nas bordas da minha atenção, mas que formam a apercepção. Portanto, é por isso que o cógito, diz Leibniz, não é uma verdade primeira, no sentido lógico, eu não explico, porque significa dizer que penso e diversas coisas são pensadas por mim. Que é isso que ele diz aqui. Eu não explico como é que essas diversas coisas, essas diversas percepções se tornam consciência. A consciência do penso logo existo, por exemplo. E aí ele vai falar também dessas inteléquias, como eu falei, né, dos espíritos, né, animais e tal. Isso também é a razão da sua crença de que só os espíritos são mônadas.
e de que há almas dos racionais e outras inteléquias confundindo com o vulgo um longo atordoamento com a verdadeira morte, o que os fez cair ainda no preconceito escolástico das almas completamente separadas e chegou mesmo a fortalecer os espíritos mal orientados na opinião da mortalidade das almas. Então ele vai restituir, sim, ele vai fazer. Aqui embaixo ele faz uma espécie de hierarquia, né? Existe a mônada, existe a memória, existe a razão, a memória, as almas animais, tudo isso são potencialidades da mônada, das mônadas, das energias que movem a natureza. E aí ele vai falar, então, da apetição, que é esse movimento que é interno à mônada, tá? E das ações internas, que mudam, portanto, essa substância, mas que ela tem que possuir uma autarquia, né? Ela é por si mesmo, por isso que ela é uma substância simples. E aí ele vai dizer, poder-se-iam denominar inteléquias todas as substâncias simples são mônadas criadas, pois contêm em si uma certa perfeição e têm uma suficiência a torná-las fontes de suas ações internas e, por assim dizer, autômatos incorpóreos. Então, elas têm uma certa autonomia inteléquia nesse sentido. Se quisermos chamar alma tudo que tem percepções e apetências, no sentido geral que acabo de explicar, todas as substâncias simples isomônadas cunhadas iam se chamar alma, que não é exatamente o caso. Mas como o sentimento é algo mais do que uma simples percepção, concordo em ser suficiente a designação geral de mônadas e inteléquias para substâncias simples, possuidoras apenas dessas percepções, e que denominemos alma somente aquelas cujas percepções é mais distinta e acompanhada de memória. Então, existem as mônadas, as inteléquias e as almas. Nós próprios experienciamos, ele diz, o modo da alma e o modo da mônada, né? O modo da inteléquia. Porque nós também, nesse sentido, a alma não difere sensivelmente de uma mônada, por exemplo, quando eu caio num sono profundo. Eu não tenho percepção, eu não tenho memória, tal. Que é como ele explica um pouco a questão do Leibniz, né? Então, a alma, ela é ativa, só que ela não tem interrupções. Aí parei de pensar, voltei a pensar. Na verdade, o que acontece é uma espécie de mola, o Deleuze fala de molabilidade, né? Como essa coisa que você vai desdobrando, que vai mais intensamente ou menos intensamente se desdobrando. E de modo nenhum se segue daí que a substância simples possa existir sem qualquer percepção. Nunca existe, portanto, alma inativa, mônada sem percepção. Porque se isso existisse, se uma mônada não tivesse percepção, essa mônada ela seria imóvel, ela perderia todo tipo de capacidade autônoma, porque se ela não tem percepção, ela não se move para lugar nenhum, ela não chega a nenhum tipo de consciência, e ela não é uma mônada, ela não tem força ativa. Então, ele vai dizer que, assim, nós temos, na verdade, vários níveis de consciência, e aí que eu falei para vocês essa explicação que é uma explicação metafísica, mas também serve como uma explicação psicológica, né? É uma explicação que tem um nível matemático, que tem um nível lógico, como a gente vai chegar daqui a pouco, e tem um nível psicológico, que é isso que ele vai dizer agora, por onde se vê que, se nada possuíssemos de distinto, e, por assim dizer, de superior e de uma maior delicadeza nas nossas percepções, viveríamos em constante atordoamento. Esse é o estado das mônadas nuas. Se a gente não chegasse nunca nem à atenção de nada, não é que a gente ia estar morto. E ele fala um pouco depois da mosca, né? Que é uma mosca que parece que está morta, a mosca morta. E não, a mônada não é a autoconsciência. A autoconsciência é a percepção que é um movimento dessa força. Então é isso, a mônada são essas forças internas, né, ao movimento, são essas forças da matéria. E a consciência, o penso logo existo, não é primeiro por quê? Porque ele é a percepção dessa mônada, que devém de infinitas percepções que não foram percebidas. Então, quando vem à tona como autoconsciência, consciência do que você está pensando,
esse movimento já implicou vários outros movimentos, então não é primeiro de jeito nenhum, é nesse sentido. Então a mônada ela não é a alma, ela não é a racionalidade. Ela é essa força de toda a matéria, isso ele vai falar depois, né. Toda a matéria viva, ela é constituída por essa força, em última instância. Agora essa força ela tem degraus, vamos dizer assim, como diz o Deleuze, né, já é como se fosse um edifício. E ele vai falar assim, tem a memória, que dá uma espécie de consecução que imita a razão, que é aquilo que a gente vê nos animais, a razão, as mônadas nuas, que são simplesmente esse movimento sem percepção que ocorre na natureza. Então, se a gente vivesse apenas nesse nível das mônadas nuas, você não teria consciência de nada. Mas há movimento, há percepção, há vida, né? E aí ele continua, né? Aí ele vai fazer exatamente o exemplo que depois vocês vão reconhecer em Hume, no 28. Acho que por isso que está no 28 aí, pulou. Os homens procedem. Então, não é que os homens são racionais e os animais são irracionais. É uma escala de movimentos dessa força em que nós, homens, né, atingimos um patamar maior do que os animais. Os animais têm o movimento até a memória, por exemplo. Nós temos o movimento das mônadas nuas até a memória e até essa racionalidade. E nós participamos desses outros movimentos, do movimento da matéria, da mônada nua, da apercepção, do movimento da memória e desse movimento racional. E ele vai dizer, os homens procedem como os irracionais, no 28, quando as consecuções de suas percepções apenas se executam devido ao princípio da memória. Então, nós temos esse movimento também que nos aproxima dos animais, que nos aproxima das mônadas nesse nível, né, desse movimento. Assemelhando-se a métodos empíricos que só possuem a prática sem a teoria. Em 3/4 partes das nossas ações, na maior parte da vida, nós somos exclusivamente empíricos. Por exemplo, procede-se como empirista quando se espera que haja dia amanhã pelo fato de sempre, até hoje, ter sido assim. Não é à toa que esse é exatamente o exemplo do Hume. Se vocês se lembram. Só o astrônomo, em tal expectativa, julga segundo a razão. Então, nós agimos enquanto um nível de memória. Aquele que atingiu um outro nível de conhecimento, que é o astrônomo, ele vai reconhecer outros elementos, a razão suficiente de ser assim, não de outro modo, que a gente vai ver. Mas o conhecimento das verdades necessárias e eternas, elevando-nos ao conhecimento de nós próprios e de Deus, é o que nos distingue dos simples animais e nos permite alcançar a razão e as ciências. É isso que em nós se denomina alma racional ou espírito. O homem de Hume, portanto, ele é um homem em nível meramente animal. E esses atos de reflexão, portanto, são exatamente produtos desse espírito, né? Então, nós pertencemos também ao movimento das mônadas nuas, que é sem a percepção, pertencemos também a esse movimento da memória, mas atingimos esses atos de reflexão, que fazem, portanto, com que o nosso intelecto, de algum modo, participe do intelecto de Deus. E é aquilo que eu falei para vocês ontem. Esse Deus, que é um Deus racional ao extremo, ele permite que a gente conheça, portanto, as razões das coisas serem assim e não de outro modo, exatamente por essa elevação, pela essa reflexão que nós podemos fazer e os animais não. E aí e os nossos raciocínios, portanto, eles são exatamente como os divinos, né? Porque nossa razão, esse movimento da mônada racional, ele é o mesmo que o do pensamento divino. E aí ele vai dizer, os nossos raciocínios, do 31, fundam-se sobre dois grandes princípios. O de contradição, isso depois vocês vão ver lá nos analíticos de novo, né? Pelo qual consideramos fato o que lhe implica, falso o que lhe implica, e verdadeiro o que é oposto ao falso, ou lhe é contraditório. Então, quando algo entra em contradição, o princípio de contradição, ele é um princípio, então, formal, que diz que algo é falso, ou que algo é verdadeiro. É um princípio de não contradição,
é o princípio, como ele vai dizer, que age, portanto, na matemática, na lógica. E existe um outro princípio, que é o de razão suficiente. Esse princípio é muito importante. Na verdade, no meu entender, o princípio de razão suficiente, ele é um princípio de não contradição enfraquecido. Razão suficiente é a razão suficiente para assim ser e não de outro modo. Portanto, é necessário que assim seja. Embora não fosse contraditório que fosse de outro modo, entende? Há uma necessidade fraca. No princípio de não contradição, há uma necessidade completa, né? Total. No de razão suficiente, há uma razão suficiente para assim ser e não de outro modo. É dizer, o de razão suficiente pelo qual entendemos não poder algum fato ser tomado como verdadeiro ou existente, nem algum enunciado ser considerado verídico, sem que haja uma razão suficiente para ser assim, não de outro modo. Embora frequentemente tais razões não possam ser conhecidas por nós porque elas não implicam contradição imediata. E há também dois tipos de verdade, duas sortes de verdade, ele diz. Isso também é uma coisa que depois vai para a tradição. As verdades de razão, cujo princípio de contradição leva a formalmente elas serem verdadeiras ou falsas, são aquelas que agem aos princípios de razão na lógica, na matemática, são mais ou menos, falando como analítico, aquilo que Kant chama de juízos analíticos. Né? Eles são tautologias ou contradições. São os princípios de razão. Só que existem também as verdades de fato. As verdades de fato são aquelas cujo contrário não implica contradição. Por exemplo, que César cruzou o Rubicão. Nada nesse fato implica uma necessidade. Ele podia não ter cruzado o Rubicão. Sei lá se ele cruzou também, pode ser que ele mentiu, sei lá. Ele podia ter ficado com preguiça e não ter cruzado. Ou Adão pecou. Adão podia não ter pecado. Ele podia ter falado assim, não gosto de maçã, sei lá. Dizem que não era maçã, né? Que era maracujá. Eu não quero maracujá, me dá dor de barriga, sei lá. E isso não implicaria uma contradição. Como implicaria uma contradição dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Percebe? Então, isso é necessário, não é necessário. E essas verdades, portanto, elas são verdades, as verdades de fato, em sentido muito mais fraco. Isso tudo que vocês estão vendo aqui é exatamente igual como vai aparecer em Hume. Só que Hume chega a outra conclusão. Peraí que saiu os negocinhos em cima da C. Peraí. Como é que eu faço para tirar esses bichinhos de cima do que você falou, Ian? Bichinho. O terceiro continua excluído aí. Nesse princípio de razão suficiente. Então, o princípio de razão suficiente, ele, na verdade, ele é um princípio de não contradição que depende de outras questões. A gente vai ver daqui a pouco. Assim. Ele é um princípio de necessidade fraco, né, nesse sentido, que dá uma espécie de necessidade para contingência. E por que dá uma necessidade para contingência? Porque, afinal de contas, se Deus criou esse mundo e esse mundo é o melhor, ele é necessário. Apesar de não ser contraditório que fosse de outro modo, é contraditório que seja de outro modo, percebe? Mas ele vai chegar mais para frente, né? Finalmente, a ideia é simples, então ele vai falar que então, os matemáticos, os teoremas, as especulações são razões, são princípios de razão. Diga. Oi, é que o princípio de não contradição no Aristóteles tem a ver com o terceiro excluído, né? Tipo, uma Sim. coisa é isso ou é aquilo, e aí você exclui o terceiro, não pode ser nem isso nem aquilo ao mesmo tempo. Isso, sim. Aí, sim. no razão suficiente, tem essa abertura para contingência. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro. Entendi. Não pode ser ao mesmo tempo, né? Mas não é que não pode ser ao mesmo tempo, não pode ser ao mesmo tempo e no mesmo mundo. Pode ser em outro mundo, então. Pode ser em outro mundo. Entendi. Que é uma coisa doida, assim, nesse sentido, né? Você pode ter um mundo em que César não atravessou o Rubicão. Os exemplos são do Leibniz, tá? Agora dá para ver como isso desemboca também nos mundos possíveis. Dá para ver um pouco mais, né? Depois, assim, eu não vou nem entrar nisso, porque eu estava até lendo, e é um vespeiro, né? Porque, no fundo, é como se o princípio de razão suficiente ele desembocasse no princípio de não contradição.
eles se encontrassem no final, né, assim, porque você como se você encobrisse um com o outro. Mas o que que ele quer fazer, na verdade, o Leibniz? Ele quer manter esse elemento contingente, só que esse elemento contingente ele tem que se tornar necessário. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que se manter nessa vibração contingente para manter a liberdade. Percebem? Porque em Spinoza, por que não há esse problema? Em Spinoza não há esse problema porque não há liberdade. Não precisa pensar em liberdade, né? Assim, nesse sentido, né? De livre-arbítrio, de que eu espontaneamente me movi para o Rio. Não interessa. Aqui interessa. Né? Então, percebo também, isso acho que o que eu ia falar é legal, que diferente de Descartes, é que a matriz, vamos dizer, do pensamento, ela é lógica. Então, ela vai a essa lógica básica. Essa lógica não é uma lógica que vem depois, como em Descartes, né? Porque em Descartes é assim, primeiro eu tenho que ter a base do pensamento, que eu penso, logo existo. A partir daí eu vou construindo as cadeias até chegar num Deus que não é enganador, que me permite, portanto, isso, isso, isso. Aqui não. Aqui a dedução tem que chegar a essa lógica primeiro. Bom, aí, mas a razão suficiente, ele diz no ponto 36, deve encontrar-se também nas verdades contingentes ou de fato, isto é, na sequência das coisas espalhadas pelo universo das criaturas, em que a decomposição em razões particulares poderia atingir uma particularização ilimitada devido à imensa variedade das coisas da natureza e a divisão dos corpos até ao infinito, os corpos, né? E aí ele vai fazer essa relação de causalidade eficiente e causalidade final. Então, ele vai dizer, há uma infinidade de figuras e movimentos, presentes e passados, entrando na causa eficiente desse meu ato presente de escrever. Então, para que eu esteja aqui me movendo, há uma infinidade de redes causais, eficientes, portanto, mecânicas, que levaram à possibilidade de que eu estivesse fazendo isso. Desde que eu ter nascido, eu estar aqui, né, enfim, todas essas causas, elas estão implicadas no ato de eu estar aqui. Inclusive, de eu estar movimentando essa mão, e tal. E há uma infinidade, então essa é uma rede causal eficiente. E há uma infinidade de pequenas inclinações e disposições da minha alma, presente e passados, que entram na sua causa final. Então, há também uma infinidade de questões que levam à finalidade de eu estar fazendo isso. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui? Essas duas redes de causalidade, além de elas serem absolutamente infinitas, né, para todos os lados, tal, e, num certo sentido, se eu não tenho nenhuma regra, eu só estou aqui agora porque, num certo sentido, essas redes se encontraram totalmente ao acaso, enfim. E eu também não explico como essa causalidade eficiente, de algum modo, pode ser pensada como finalista, como tendo um fim, um telos. Então, eu tenho uma dupla causalidade, aquilo que eu falei para vocês, uma quebra sistêmica, um mundo que ora é explicado meramente pelo mecanicismo eficiente, e um outro mundo que é explicado pela causa final, metafisicamente, se vocês quiserem. E esses dois mundos se excluem. E eu não explico o mecanicismo da natureza pela mesma lei que eu explico, pela mesma regra que eu explico as inclinações da minha alma, por exemplo. Então ele faz esse desenho dessas duas redes causais vindo, tal, e se encontrando no aqui e agora, no momento do acontecimento, em que essas redes causais produzem eu estar aqui escrevendo, né? Mas aí ele diz, mas como em todo esse pormenor, e percebam, isso é infinito. Infinito, e vai para o infinito o que causou o quê, que causou o quê, que causou o quê. Mas como todo esse pormenor, esse detalhe, só implica outros contingentes anteriores que podem ser mais pormenorizados, cada qual necessitando ainda de análise semelhante para encontrar sua razão, nada se adianta por esse caminho, porque eu ia cair numa infinidade de redes causais. Imagina se eu saísse percorrendo a rede causal que fez com que cada movimento mínimo esteja acontecendo no mundo. E ele disse, é preciso que a razão suficiente ou última, portanto, aquilo que dá necessidade
e que, portanto, que produz um elo que encontra essa natureza mecânica, a finalidade dessa mesma natureza, precisa estar fora da rede causal. Então, você tem essa infinidade de redes que vão se cruzando. E, nesse sentido, aí é uma interpretação minha, tem gente que não concorda, existe uma causalidade contingente. Elas foram se encontrando, assim, né? Não há nenhuma contradição que eu não esteja, em que eu não estivesse aqui, que eu não tivesse nascido, aquelas coisas de volta para o futuro, né? Que meu pai não tivesse encontrado a minha mãe, e blá blá blá, né? Claro que ele não está pensando nisso, mas dá para pensar também. Né? Não existe nenhum porquê nisso. E se há um porquê, o porquê não é explicado do mesmo jeito. Peraí, o Carlos perguntou aqui. Leibniz se confronta com a antropologia cartesiana, que explica a existência do homem pela união entre corpo e alma, ou seja, uma concepção meio que primitiva, embora que para Descartes essa união de corpo e alma seja um ato divino. Pode-se dizer que Leibniz concebe uma concepção mais racional da alma? A alma é um traço racional. Ela tem esse traço de racionalidade. Só que vocês vão ver aqui, é muito bonito esse texto. Do mesmo jeito que ele está falando aqui, que existe nesse ato de eu estar aqui falando para vocês. Duas redes causais, a causa eficiente, a arquitetura do mundo, e a causa final, o porquê desse mundo. E essas duas engrenagens, elas giram sozinhas, e elas giram carregando elementos da contingência. Ele vai falar ao final que Deus também, a racionalidade divina, também pode ser pensada de dois modos. Deus é tanto o arquiteto do mundo, quanto o legislador desse mesmo mundo. Então você tem esses dois elementos. Você tem um Deus que arquitetou o mundo tal como ele é, mecanicamente, sistemicamente, e um Deus que dá finalidade a esse mundo, que dá as suas regras, as suas leis. Né? Então isso também gira, ele vai falar isso ao final. Então por que a alma é racional? Né? E por que é importante? Ele diz que a alma participa de um modo limitado, é claro, de um ponto de vista limitado, dessa mesma racionalidade divina. É por isso que ele fala que os cartesianos concebem um Deus milagroso. Um Deus milagroso, embora, claro, enfim, em outra instância, mas é um Deus que produz irracionalidades, incongruências o tempo todo. É um Deus também que corrige o tempo todo a sua própria arquitetura, né? Porque se a natureza precisasse o tempo todo que os rios se abrissem, que, sei lá, que os cavalos voassem, isso significa que a natureza não é perfeita, né? E que Deus não é um bom arquiteto, ele precisou reformar de vez em quando. Então, se há milagres, ele está explicado dentro de uma finalidade do mundo também. Mas ele não fala disso, não. Tá? Então, mas ele vai continuar. Por esse motivo, a razão última das coisas. Por que motivo? Eu tenho essa infinidade de redes causais, aquela imagem que eu falei para vocês dos dominós caindo, né? Parará, caindo para todo lado. Primeiro que elas são duas redes causais diferentes, uma é eficiente e uma é final. Uma fala de um mecanicismo, de uma mecânica da natureza, e o outro fala de um finalismo, de uma intenção, por que eu estou escrevendo, né, o para quê e tal. Mas isso está infinitamente, vai se dividindo infinitamente. Desse modo, nessa mobilidade complexa e total, eu nunca vou conseguir encontrar a razão suficiente, ou seja, o primeiro motor, aquilo que faz com que, de algum modo, essas duas redes causais, todas essas redes, se encontrem por alguma coisa, não por mero acaso, embora o acaso esteja comportado aí, né? O acaso ele é jogado para dentro dessa racionalidade. Ele vai dizer, então, por esse motivo, a razão última das coisas deve encontrar-se numa substância necessária, que não é, na qual o pormenor, os detalhes das modificações só estejam eminentemente como na origem, portanto, que possui a capacidade, lembro do eminentemente ou formalmente, que eu falei para vocês? Ele tem essa substância, ela tem eminentemente nela todas
todos os efeitos possíveis, com mais perfeição que todos esses efeitos, tá? Porque ela é a origem de todos esses efeitos. Senão algo teria vindo do nada, mesma coisa. Na qual o pormenor das modificações só esteja eminentemente como na origem. É o que chamamos Deus. Então, Deus é esse ponto fora das redes causais, que dá às redes causais a sua necessidade, a sua explicação necessária, e aí ele vai dizer essa suprema substância única, universal e necessária, sem nada externo independente dela, é simples resultado da sua possibilidade. Pode também julgar-se que não é suscetível de limite e que contém o máximo possível de realidade. Ela possui o máximo possível de realidade porque, senão, alguma realidade teria vindo do nada. É isso que nós chamamos de Deus. Deus, portanto, é essa suprema perfeição fora das redes causais, aquilo que eu falei a aula passada, que vê essas redes causais absolutamente desdobradas em sua totalidade, de uma vez só, porque ele está fora do tempo, e dá, portanto, a essas redes uma necessidade. Qual é essa necessidade? A necessidade daquilo que está em potência vir a ser realizado. É um Deus que possui poder e potência e poder. E não que poder e potência são uma coisa só. Ele tem o poder de fazer com que aquilo que ele tem como potência se torne real, que é esse mundo que está aqui, né? E aí ele vai dizer essa imperfeição. Nós somos substâncias também, né? Nesse sentido. Nós, as substâncias do mundo, né? Segue-se também que as criaturas devem suas perfeições à influência divina e as imperfeições à sua própria natureza. Portanto, não é Deus que cria o mal, que é ser limitada. Então, nós erramos por quê? Nós erramos porque nós participamos do intelecto divino até uma parte. Não porque Deus errou, mas porque nós somos limitados como perspectiva. E por isso que se distinguem de Deus. Essas imperfeições originais das criaturas manifestam-se na inércia natural dos corpos. E aí ele vai falar, ainda é verdade encontrar-se em Deus não só a fonte das existências, mas também a das essências. Tudo que é real, tudo que vem a ser por essa causa primeira, enfim, isso é. E aí ele vai dizer que é absolutamente necessário fundar essa realidade em algo existente e atual e, por conseguinte, na existência do ser necessário. E aí ele prova várias vezes a existência de Deus, né? Ele prova a existência de Deus a priori, ele tem que existir, porque senão você cairia numa rede causal infinita, e ele prova a posteriori, aqui no parágrafo 45. Assim, só Deus, ou o ser necessário, possui esse privilégio, se é possível tem de existir necessariamente. E prova também a posteriori. Porque ele possui essa razão suficiente de existir, ele tem que existir necessariamente. Aí no 46, no entanto, de nenhuma maneira se pode pensar, como alguns, serem as verdades eternas, pela sua dependência de Deus, arbitrárias e subordinadas à sua à vontade, como para se aceitar a Descartes e depois dele Poiré. Por quê? O que ele fala assim? Não é um Deus de vontade que pode arbitrar, portanto, agora eu não gostei dessa rede causal, eu vou mudar. Não, por quê? Porque esse Deus, ele fez uma escolha. Ele trouxe ao ato aquilo que ele tinha em potência. E ele escolheu pelo melhor. Então, ele não corrige essa natureza o tempo todo, né? E aí ele diz, assim, só Deus é a unidade primitiva, ou a substância simples originária, de que todas as mônadas criadas ou derivadas são produções e nascem de momento a momento, digamos assim, por fulgurações contínuas, por criação, e elas também só deixam de existir, tá? Essas forças da natureza, por aniquilação divina. Há em Deus a potência, a origem de tudo, depois o conhecimento, contendo a particularidade das ideias, e por fim a vontade, que provoca as mudanças ou produções segundo o princípio do melhor. Então ele tem a potência, ele tem em potência iminentemente todas as perfeições. Ele tem o conhecimento
de tudo que pode acontecer, e ele tem a vontade de escolher o melhor. E nós não podemos pensar que esse Deus escolheu o pior, né? Então, ele tem a faculdade, e isto que corresponde ao que constitui nas mônadas criadas o sujeito ou a base, isto é, a faculdade perceptiva e a faculdade apetitiva. Nós temos parte das mesmas faculdades divinas, só que limitadas. Bom, aí ele vai lá para o 51, mas a substância simples é meramente ideal a influência de uma mônada sobre a outra. Influência que só pode exercer-se com a intervenção de Deus. Quando nas ideias divinas uma mônada pede com razão que Deus, regulando as outras desde o começo das coisas, a considere também, dada a impossibilidade de uma mônada criada influir fisicamente no ínfimo da outra, só por esse meio ela pode estar dependente uma da outra. Essa dependência, portanto, que faz com que exista um movimento harmônico do mundo, é essa escolha divina. Porque a mônada não tem janela, ela não comunica nada com a outra. Ele vai falar, então, essa é a razão suficiente desse mundo, que é essa escolha divina, ele vai dizer. Ora, como há uma infinidade de universos possíveis nas ideias de Deus, e apenas um pode existir, tem de haver razão suficiente da escolha de Deus que o determine a preferir um ao outro. Então, o princípio de razão suficiente é uma espécie de necessidade em tom menor que dá a esse mundo, este que é, e que não é por não contradição, né? Ele poderia ser de outro modo, ele é por vontade divina, a sua necessidade interna. Eis a causa da existência do melhor conhecido por Deus, pela sabedoria, escolhido pela sua bondade e produzido pela sua potência. Então, ele escolhe porque ele tem o princípio de conhecimento, ele sabe da existência do melhor porque ele tem o princípio de conhecimento, ele escolhe porque ele é bom e ele produz porque ele pode. Né? É isso. Lembrei daquele meu amigo, né, que eu falei, professor, que dá uma nota baixa para os alunos, aí eu já contei essa, né? Eu falei, mas por que você me deu essa nota? Ele falou assim, porque eu sou bom. Porque se eu fosse justo, eu te reprovava. Então é isso, desse Deus aqui. Por que ele criou esse mundo desse jeito? Você fala, pô, esse mundo aqui todo estragado. Eu criei esse mundo porque eu sou bom. Porque se eu fosse mal, você ia ver só o que eu fazia, né? Então esse é o melhor dos mundos possíveis. E nós temos que pensar que Deus sabe, porque ele tem conhecimento, o conhecimento supremo, que ele pode, que ele criou, e que ele é bom, portanto, ele escolheu o melhor. Percebe um pouco como aquilo que o Deleuze fala, assim, é uma espécie de sombra do sumo bem, né? Porque foi esse que Deus realizou. E se Deus realizou e Deus tem que ser pensado como bom, significa que ele é o melhor possível. E continuando aqui, então eu expliquei um pouco aquelas questões que a gente tinha visto na aula passada, meio voando, né? E aí ele vai falar assim, que cada mônada, portanto, cada substância simples, ela contém nela mesma todo o universo. Cada mônada precisa conter nela, como um espelho, todas as outras relações, porque ela espelha essas relações de dentro e não de fora. Então, uma coisa não bate na outra. Essa relação, ela é interna à mônada, pensando que nós não estamos falando de matéria, nós estamos falando de força. E aí ele vai dizer que cada substância simples, ora, esse enlace, essa acomodação de todas as coisas criadas a cada uma e a cada uma a todas, as faz cada substância simples ter relações que exprimem todas as outras e ser, portanto, um espelho vivo e perpétuo do universo. Como é que Leibniz explica, portanto, a relação entre corpo e alma? São separados? São. As mônadas são separadas, né? A parte racional é separada da parte motora, enfim. Há uma harmonia pré-estabelecida no mundo. O outro exemplo que ele não dá aqui, mas que o Deleuze trabalha bastante, é como se Deus fosse um músico, um musicista, um músico, né? Porque o musicista é o que toca. Um compositor tivesse criado uma partitura em que cada instrumento toca uma parte da música. E cada instrumento toca essa parte da música sem conhecer a música toda. Aquelas partituras separadas de cada instrumento. Só que por uma harmonia pré-estabelecida, todas essas partes se entreexpressam.
o corpo e a alma, inclusive, percebe? A causalidade eficiente e a causalidade final também, ela se interexpressa, no certo sentido. E aí ele vai dizer, é assim como a mesma cidade parece outra, se multiplica perspectivamente, sendo observada de diversos lados, o mesmo sucede quando, pela infinita quantidade de substâncias simples, parece haver outros tantos universos diferentes, que, no entanto, são apenas as perspectivas de um só, segundo os diferentes pontos de vista de cada mônada. Então, é um tecido de pontos de vista, né, nesse sentido. Essas mônadas. Elas são limitadas, né? Vou ler aqui essa parte da. As mônadas são limitadas não no objeto, mas na modificação do conhecimento do objeto. Todas tendem confusamente para o infinito, para o todo, mas os graus de percepções distintas as limitam e distinguem. Todas elas tendem ao todo, porque tudo carrega o todo. Só que os animais têm uma perspectiva, as racionais têm outra. Essas distinções internas. Né? E aí ele vai dizer, portanto, como, no 62, como corpo e alma se encontram. Assim, embora cada mônada criada represente todo o universo, representa mais distintamente o corpo que lhe está particularmente afeto, e de que constitui a inteléquia. E como este corpo exprime todo o universo, pela conexão de toda a matéria no pleno, a alma representa também todo o universo ao representar esse corpo que lhe pertence de um modo particular. O corpo pertence a uma mônada, que é a sua inteléquia ou alma, e que constitui com a inteléquia o que se pode chamar um vivente, e com a alma o que se denomina um animal. Ora, esse corpo de vivente ou de animal é sempre orgânico, pois sendo cada mônada, a seu modo, um espelho do universo, e estando este, por sua vez, regulado numa ordem perfeita, tem também uma ordem no representante, isto é, nas percepções da alma e, por conseguinte, no corpo, segundo o qual o universo está representado nela. E aí ele vai falar, um pouco que eu falei para vocês, qual a grande diferença do autômato mecânico para os animais orgânicos. Qual a diferença da máquina e, portanto, qual a diferença do mecanicismo puro, do mundo como mecanismo, para esse mundo? Ele vai dizer, se eu pegar uma engrenagem de latão, no último elemento do dente dessa engrenagem, ela já é outra coisa, ela não é máquina. Agora, a última parte de matéria orgânica é matéria orgânica. O Deleuze diz que é uma máquina infinitamente maquinada. Ela é a mesma máquina na sua menor parte, e ele diz isso. Assim, cada corpo orgânico de vivente é uma espécie de máquina divina, ou de autômato natural, excedendo infinitamente todos os autômatos artificiais, porquanto uma máquina feita pela arte do homem não é máquina em cada uma das suas partes. Por exemplo, o dente de uma roda de latão tem partes ou fragmentos que já não são, para nós, algo artificial. E, relativamente ao seu uso, nada possui de característica de máquina a que a roda se destinava. Vira metal, realmente. Né? As máquinas da natureza, porém, ou seja, os corpos vivos, são ainda máquinas nas suas menores partes, até o infinito. Eis o que distingue a natureza e a arte, quer dizer, a arte divina e a nossa. Então, aquele problema que é um problema para o Leibniz no mecanicismo. Né? Essa matéria também, ela é toda animada, ele vai dizer. Isso revela a existência de um mundo de criaturas, de viventes, de animais, de inteléquias, de almas, na mais ínfima porção da matéria. Toda a matéria é infinitamente animada. E aí ele vai dizer, embora a terra e o ar interpostos entre as plantas do jardim, ou a água entre os peixes do lago, não sejam plantas nem peixes, contudo ainda contém algo deles, mas frequentemente com uma sutileza imperceptível para nós. Assim, não há nada inculto, estéril ou morto no universo, não há caos ou confusão, senão em aparência. Na mínima parte da matéria, a ordem, a força, a vida. Assim se vê ter cada corpo vivo uma inteléquia dominante, a memória, a gente vai tendo degraus, né? A gente tem memória, racionalidade, que no animal é a alma, mas está nos mesmos desse corpo vivo cheio de outros viventes, plantas e animais, cada qual ainda com a sua inteléquia ou a sua alma dominante. Então, toda essa matéria, ela é infinitamente maquinada por essa organicidade ao extremo, né?
E ele diz que esses corpos estão num fluxo perpétuo, como num rio, né? Então, isso vai trocando de lugar. Inclusive, depois ele vai falar da questão assim, é por isso que a gente pode pensar que não existe destruição dessa força. Ela fica mais restrita, ela muda de forma, ela se perde a intensidade, mas não morre nesse sentido. Ela é aniquilada. A aniquilação é uma coisa divina, né? Ele nadifica. Aniquilar e nadificar são a mesma palavra. Né? Ele torna nada. Então, ele cria uma vez ser e só ele torna nada. Também, então, num certo sentido, é como se a natureza também tivesse essa... Ela, claro, ela troca de forma, mas ela tem essa energia constante. E aí ele fala assim, aqui no 76, isso, porém, é só minha verdade. Assim pensei que se o animal nunca começa naturalmente, também naturalmente não perece jamais. E não é jamais haverá... E não só jamais haverá geração, como ainda destruição completa ou morte no sentido rigoroso. E esses raciocínios feitos a posteriores e tirados das experiências concordam perfeitamente com os meus princípios deduzidos a priori, como acima. Então, essa natureza infinitamente potente, animada pela potência de Deus, né, atualizada pelas potências de Deus, ela é indestrutível. E aí ele vai dizendo, 77, assim pode-se dizer que não só a alma, espelho do universo indestrutível, é indestrutível, mas também o próprio animal, embora com frequência a sua máquina pereça parcialmente e abandone ou tome despojos orgânicos. Né? Enfim. E ele vai dizer, então, dessa grande harmonia que existe, então, no todo. Percebam que é uma visão muito, muito moderna, inclusive, da natureza. Né? É uma natureza cuja potência ela não é uma coisa morta, mecânica. Ela é mecânica, sim, mas ela é absolutamente animada em todas as suas partes também. Né? E aí ele diz assim, é tudo harmônico entre si. Então, você tem no 79. Então, lembrem das duas redes de causalidade, né? Eu tinha aqui toda a causa eficiente que entra e que concorre para eu estar aqui, todas as causas finais que concorrem para eu estar aqui, chega aqui. E elas pareciam duas redes de causalidade separadas. Olha como ele faz para unir. As almas atuam por apetições, fins e meios, segundo as leis das causas finais. Então, eu estou aqui pensando, falando, por causa de uma finalidade, porque eu acho que tem uma intenção nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu estou mexendo a mão porque tem um músculo que está mexendo mecanicamente. Os corpos, segundo as leis das causas eficientes e dos movimentos. E ambos os reinos, o do corpo e da alma, o das causas eficientes e das finais, são harmônicos entre si. Por quê? Porque Deus criou essa harmonia como uma grande partitura do mundo. Então, essa é que ele chama de harmonia pré-estabelecida do mundo. Mas aí, enfim, o problema. Então, Deus seria uma espécie de força imanente desse mundo, não haveria, portanto, nada fora desse tecido das substâncias, né? Porque é um grande tecido de substâncias simples que expressam todas as partes desse mundo. E, portanto, não haveria nada além disso. Seria um Deus arquiteto. Aí ele vai fazer novamente esse movimento para a cidade de Deus. Ele vai dizer que existe, portanto, um Deus arquiteto, que é o Deus que é a causa eficiente do mundo, e um Deus legislador, que é a causa final do mundo. E eles são o mesmo, como existe para nós. E há também, nesse sentido, vários âmbitos, vamos dizer assim, de atuação, né? Então, há uma harmonia perfeita entre dois reinos naturais, um das causas eficientes, outro das finais. E devemos notar aqui ainda uma outra harmonia entre o reino físico da natureza e o reino moral da graça, quer dizer, entre Deus considerado como arquiteto da máquina do universo e Deus considerado como monarca da cidade divina dos espíritos. E aí esse Deus arquiteto, que também é o Deus legislador da cidade de Deus, conserva, portanto, no horizonte,
tanto a possibilidade de pensar uma natureza mecanicista, na qual há toda uma força implicada, que eu não preciso mais, portanto, nesse caso, de ligações ex machina, né? Porque vocês vão dizer, mas por que não é ex machina que Deus vem e cria harmonia pré-estabelecida? Porque você explica todo o sistema por uma única premissa, que é essa harmonia que Deus incluiu no princípio da criação, em toda a matéria. Só que você conserva também Deus como causa transitiva e, portanto, uma possibilidade de transcendência e de graça, né, e também a possibilidade de ser condenado ou não a essa cidade moral, né, de você ser convidado ou não para essa cidade moral. Então, você tem o mundo físico das causas eficientes, o mundo das almas, que é a causa final ordinária, e o mundo do espírito moral, que é o mundo da graça, que é a causa final da cidade de Deus. Isso tudo funcionando em uníssono nesse livro, né? Então, repõe, como eu falei para vocês, todos os problemas que estavam ali separados em Spinoza. Né? A nossa questão aqui, na verdade, é aquilo que, num certo sentido, o Deleuze diz, naquele livro A Dobra, Leibniz é uma espécie de limiar, como se as coisas estivessem cindindo, separando, o mundo mecânico explicado de um modo, o mundo da graça explicado de outro modo, o mundo psicológico explicado de outro modo. Então, você tem uma cisão e ele tenta juntar numa última tentativa, assim, desesperada e perspectivada. Percebam que, apesar de ser uma coisa muito conciliatória, é uma coisa que vai para muitos lados. Né? Tenta segurar os cacos dessa physis, né? Dessa noção de uma substância única, de uma explicação única para esse mundo, essa espécie de sistematicidade completa. Eu apontei para vocês várias vezes, tá? Eu sei que vocês não vão ler isso agora, mas imagino que vocês já leram isso várias vezes, que é uma espécie de cena inaugural, né? Assim, aquela cena que o Freud diz que inaugura, né? Nossa vida, né? Quando o Kant diz que foi Hume que o acordou do sono dogmático, quando mostrou que a causa, que o efeito não está contido necessariamente na causa, e que nada na proposição o sol nascerá amanhã é racional, lembram disso, né? É aí, então, que se rompe exatamente isso que já está praticamente esfacelado, né? Que é essa explicação única e sistêmica do mundo, né? Dada por Leibniz como uma espécie de limiar. Eu falei para vocês, né? Eu vou falar de novo aqui, que não é assim que Leibniz também é um limiar e ele deixou de ser importante logo depois. Não, ele continuou sendo muito importante. Tanto que o sistema de Wolff, o sistema com o qual Kant vai se haver, é o sistema leibniziano de metafísica. Né? Bom. Sobre Leibniz, então, escreve Michel Foucault que como a monadologia transforma a mônada em sujeito lógico. A mônada é o sujeito lógico erigido em substância. Não é mais um sujeito essencialista, não é sujeito substância pensante, não é um sujeito matemático, é um sujeito lógico. O que contrasta com a tese, vai contrastar muito com a tese de Heidegger, que interpreta exatamente a lógica como uma espécie de decisão metafísica. Então, vocês vão ver nesse texto que é metafísica, que a gente vai ver, e aí eu cito esse texto que é metafísica, que depois a gente vai ler mais pausadamente. A metafísica da verdade escreve: a tese metafísica capital que nos esclarecemos se enuncia a substância individual, a mônada. A interpretação leibniziana do ser é a interpretação monadológica. Está no curso de 1928 do Heidegger. Apesar da inversão cartesiana entre filosofia primeira e método matemático, a lógica ainda está condicionada à metafísica e não o contrário. Né? Então, fechando essa segunda parte do curso,
Então, só quis mostrar um pouco para onde a gente vai, sobre essa metafísica sistêmica cartesiana, spinozana, e sobre essa completude que Leibniz tenta dar ao sistema. Como vimos, então, Leibniz pensa a substância como em última instância, uma força, e a racionalidade como uma espécie de operação lógica, né? Então, uma espécie de traço lógico, né? Essa força que dá forma à matéria e a sua unidade principal, que é a mônada, ou os átomos metafísicos, como ele fala, os pontos metafísicos, como ele fala, são as inteléquias que dão, como princípio interno, uma molabilidade de atualização das várias potencialidades dinâmicas que já estão implicadas na própria matéria. Que é o que ele chama de inteléquias, né? E essas mônadas se hierarquizam, como a gente viu, das mônadas nuas, né? As mônadas nuas, que são essas forças da natureza, às almas, das quais as percepções, de cuja dinâmica todas as mônadas ainda participam, pois possuem, no fundo, todo o universo, são confusas nas mônadas nuas, até serem conscientes na mônada da alma. Mas são as mesmas, como se fosse num degrau, assim, subindo, né? Assim. Leibniz ainda encontra um princípio lógico interno ao funcionamento racional, tanto da alma como do intelecto divino, que nós espelhamos, portanto, né? Para explicar o acontecimento. Portanto, ele diz que há duas sortes de verdade, as de razão e as de fato, e há dois princípios para seus conhecimentos como necessários, mas que, no segundo caso, explicam uma necessidade que aparentemente é contingente, a da contingência, que é esse princípio da razão suficiente. Já comentamos como Leibniz soluciona essa questão, dando ao Deus lógico de que partilhamos o pensamento tantas prerrogativas de um arquiteto criador da causa eficiente, como de um legislador que é o criador, o articulador da causa final. Ele é condutor desse mundo, ele é o condutor desse mundo que ele arquiteta, e ele também é o condutor teleológico dessa natureza. É o condutor, então, da finalidade dessa natureza. A partir, então, dessa próxima aula, eu pretendo fazer um corte, como eu falei para vocês, que é um corte temporal, bem abrupto, tá? Eu vou pular, a gente vai saltar o Sprung, né? De forma, infelizmente, bastante sucinta, a gente vai sair de um lado para o outro. A gente vai sair desse universo de uma tentativa sistêmica de explicar metafisicamente tanto a física quanto a teologia, a moral, a gente vai pular Kant, vai pular Hume, para a crítica contemporânea, as críticas contemporâneas da metafísica e a crise sistêmica da filosofia, no caso, a partir de Heidegger, tá? Enfim, que a gente vai ver primeiro. Então, eu relacionei para vocês, então, essa leitura do curso de inverno de 42, 43, era isso que eu estava procurando, que é o curso Parmênides, tá? E o texto que é metafísica. Então, esse texto que é o que é metafísica, é exatamente o que a gente vai ler primeiro. Após termos, então, construído o caminho da metafísica, que é o que a gente vem fazendo aqui, que são não só o ser, mas como se diz o ser, e depois como você também sistematicamente, metodologicamente, produz essa verdade, né? Essa verdade do todo, ele quer voltar à origem, ao início, ao Anfang, né? aos princípios, ao solo primeiro, no qual as raízes da metafísica, cujo tronco é a física, né? Se vocês lembrarem do Descartes, e os galhos são as outras ciências, e o Heidegger vai recuperar muito isso. O que acontece com as outras ciências? Elas são originadas na filosofia. Em que sentido? Nesse que ele vai tentar recuperar, né? Que a filosofia é essa pergunta original. Ou seja, Heidegger vai retomar aquela pergunta originária, a pergunta primeira, os princípios, pelo ser, e não pelo algo, e não pelo ser em seu tempo, e não pelo ser em suas relações, e não pelo ser em relação ao predicado, não dos entes, nesse sentido. E não é a pergunta pelas formas de dizer logicamente as causas desse algo em devir, em Aristóteles, por exemplo. Então, a gente vai fazer um caminho retrospectivo para superar a metafísica desde seu solo primeiro.
Então, o que a gente vai tentar fazer agora, nessa segunda parte da terceira parte do curso, é desfazer aquela construção da primeira parte. E por que retomar Parmênides? Quando o Heidegger vai ter que dizer, ou Heráclito? Por uma intenção de reconstrução histórica, cronológica, erudita? Para que retornar esse início? E aí eu cito o Heidegger. Qual o escopo de vagarmos errantes nos vestígios quase apagados de um passado há muito tempo? A dúvida acerca da possibilidade e da utilidade de uma tal tentativa recebe ainda um fortalecimento especial pela circunstância de que esse pensar antigo foi transmitido somente em fragmentos. Está na página 25. Então a pergunta é, por que retomar com essa sanha arqueológica, sei lá, esses vestígios há muito já ultrapassados? Para que retornar a antes da lógica? Apenas por uma vontade historicista? E Heidegger vai dar muitas respostas em contrário, como a gente vai ver. Eu vou organizar algumas das respostas aqui, porque depois a gente vê mais calmamente. Ele vai dizer primeiro, o princípio, o solo originário, para uma verdade essencial, não é o começo indistinto de um ainda não, um pré-socrático, mas o fim mesmo visado pela filosofia. E aí ele vai dizer, o princípio é que há na história essencial, escreve Heidegger na página 14, e ele vem por último. Naturalmente, para um pensador que conhece somente a forma do cálculo, um pensador spinozano, leibniziano, cartesiano, só conhece a forma do cálculo, a frase o princípio é o último permanece um contrassenso. Mas não é, né? Porque o princípio é aquele que vai fundamentar. E segunda questão. Nesse sentido, as raízes metafísicas originárias não são as ciências modernas, que são as ciências da ordem, do método, da matematização, do cálculo. Ou seja, o que Heidegger está falando? Esse caminho metafísico que a gente viu agora em Leibniz, Descartes, Spinoza, é exatamente ele que eu quero percorrer ao contrário. E aí ele diz, pensar é atenção ao essencial, Heidegger. Então, a atenção reside no saber essencial. O que usualmente chama-se de saber é estar informado acerca de uma certa questão e de suas relações factuais. Graças a esse conhecimento, dominamos as coisas. Esse saber de dominação se dirige ao ente a cada vez dado, a sua estrutura e a sua utilidade. Um tal saber se apodera do ente, se apodera do algo, domina, e com isso vai sempre para além do ente, ultrapassando. Os sistemas filosóficos modernos e as ciências modernas que derivam desses sistemas precisam de mais, precisam atravessar mais camadas, mas todos eles pensam menos. E aí ele vai dizer, o Heidegger, na página 22, a típica situação de que o pensador moderno necessita de mais de 400 páginas para dizer algo que ele tem a dizer é o sinal inconfundível de que o pensador moderno está fora do âmbito do originário. E aí, a terceira questão. Quem é a verdade de Parmênides? O que é a verdade? Quem é essa deusa? Qual a verdade que se desvela ao ponto originário do pensar? Que verdade é aquela? É a verdade que está lá em Platão? É a verdade produzida pelo sistema de Aristóteles? E aí ele vai dizer, na página 18, quem é a deusa? Antecipamos a resposta adequada. Somente para o poema doutrinário como um todo. A deusa é a deusa verdade. É ela mesma, a verdade, é a deusa. Pois o modo de falar de uma deusa da verdade, por isso que eu falei para vocês, né? Falar sobre a natureza, da verdade, é o falar algo sobre algo. Percebem? É uma ordem da mediação linguística. E ele desperta a representação de uma deusa a cuja proteção e bênção a verdade é tão somente confiada. Então, ela é alguém que tem a verdade, que domina a verdade. A quem a verdade é confiada, mas ela não é a verdade. Parmênides chama Deus a verdade. Então, é a própria verdade que é aqui experimentada como Deus.
Não estamos numa ordem da dominação, na qual o que se deve conhecer está subsumido às suas formas cognoscíveis e científicas. Não se trata, portanto, de mitologia, porque mitologia é ciência do mito, ou seja, essa ciência que ordena e hierarquiza segundo categorias lógico-históricas. Estamos aquém disso, em outro solo, e a questão não é histórica, esse é o problema que a gente vai ver lá com o Benjamin. Não é o início na série do tempo cronológico, mas Anfang, Ursprung, origem. E aí, na página 21, o início tem a ver com o despontar e o surgimento do pensar. Por origem ou princípio, em alemão não tem esse origem ou princípio, tá? É uma palavra só, depois eu recupero isso para vocês. Pensamos algo diverso. A origem ou princípio é o digno de ser pensado, e o pensado nesse pensar primordial. A distinção entre esse modo originário de fazer vir a ser e o modo metafísico científico, como a gente está vendo, que agarra metodologicamente, pela lógica, pelo método, pelo cálculo, os entes e não o ser, como objetos a serem dominados e conhecidos no âmbito dessa circunscrição, perde exatamente o pensamento original, que era uma abertura ao ser, e não aos entes, e não a algo, e não uma determinação de algo sobre algo, não dizer algo sobre algo. As ciências modernas, elas se tornam essas ciências dos seus objetos, né, que exatamente esquecem esse ser. E eu só vou ler esse pedacinho aqui. Deixa eu ver até onde vai isso. Não dá, peraí. O pensar usual, seja ele científico, pré-científico ou não científico, pensuente. Então, o pensar usual, científico, pré-científico ou não científico, pensuente. É o pensar moderno. Cada vez segundo suas camadas separadas e aspectos circunscritos. Este pensar é um discorrer sobre o ente. É falar algo sobre algo. É um discorrer sobre o ente cujos conhecimentos domina e controla de modos diversos. É falar algo sobre algo segundo uma lógica do dizer. Diferentemente do domínio dos entes, o pensar dos pensadores é o pensar do ser. Seu pensar é o retraimento diante do ser. O ser é a origem. Então você tem as ciências que circunscrevem a certeza, os entes em cada um dos seus domínios, e você tem o pensar voltado à verdade, ao ser. Não são tão pensadores da origem, como a deusa não é a deusa da verdade. Não é o pensar voltado ao agarrar os objetos. E aí ele diz, a origem que é pensado em seu pensar. Isso se deixa ouvir de tal modo como se a origem, entre aspas, fosse qual um objeto que os pensadores tomam para si previamente, para poderem refletir acerca dele. Mas já tem sido dito, em geral, acerca do pensar dos pensadores, que o pensar seria um retrair-se diante do ser. Esses pensadores não tomam a origem, eles não agarram a origem, não dominam a origem. Não submetem a origem a um método, como um pesquisador agarra uma coisa. Acontece antes do contrário. A origem é o que origina algo por meio desses pensadores, porque esta os coloca de tal modo na exigência que um extremo retraimento diante do ser é exigida deles. Isso está na página 22. Esse solo da origem é de onde brota o pensamento, como o que se põe a pensar. E aí eu cito, em se pensar é, portanto, ser, de Parmênides, está mais ou menos nessa questão. E na leitura de Heidegger, não é o problema do Gorgias, depois o problema do Platão, é um pôr-se diante do pensar, da abertura ao pensar. Essa deusa que aparece no horizonte. Então, é um pouco voltar atrás o que o Heidegger vai fazer nesse momento, nesse texto, tanto o que é metafísica, como nesse curso dos anos 40, que é o Parmênides. Então, a aula que vem, a gente entra nesse o que é metafísica e já pega um pouco a crítica do próprio Benjamin. Muitas questões, todas. Vocês estão aí ainda? Sim, sim. Eu queria entender, prof. É que você falou do dito do Kant, né? De que o Rio despertou ele do sono dogmático e tal.
E como a gente não vai passar por Kant, vai direto por Heidegger, eu queria entender, assim, tipo, como é que Leibniz tem a ver com Kant? Leibniz, tem tudo a ver, gente. Kant é um autor dessa linhagem racionalista, se vocês quiserem. O que o Kant vai tentar fazer é reconciliar também, num certo sentido, o empirismo com uma leitura racional, a priori e tal, sem deixar de responder aos questionamentos do Hume. O que acontece na metafísica kantiana é que por exemplo, o eu penso kantiano é uma radicalização desse eu como processo. O eu penso kantiano, deixa eu ver se eu acho aqui a nota. A nota de rodapé da Marina Chauí, peraí. Ó, o eu penso, eu sou, de Descartes, é um subjeto. Então, ele porta, né, ele é uma substância. E por isso mesmo, dirá Kant na Crítica da Razão Pura, ele não pode ser sujeito, isto é, pura atividade de síntese. E é isso que é pura atividade de síntese, em que sentido? Pura ação de síntese, né, das suas representações. É isso que vai acontecer no cógito, com o cógito cartesiano, em direção ao cógito kantiano. E o que mais vai acontecer também? Como o Hume disse, né, que a causa e o efeito não estão ligados desse modo, portanto, eu posso saltar do meu pensamento para o pensamento divino, porque, de alguma forma, há uma espécie de espelhamento, e a causalidade é uma espécie de construção que me permite galgar outros níveis, né? Níveis racionais de compreensão. Então, a gente vai dizer que, sim, é mais ou menos isso. Só que esses níveis lógicos que Leibniz encontra no pensamento divino, Kant joga para o pensamento humano, né? Da tábua das categorias, tal. Então, você, num certo sentido, corta, vamos dizer assim, essa possibilidade de falar com Deus, né? Não, você corta essa possibilidade de explicar sistemicamente esses elementos, né? Porque aí é exatamente o que a gente chama desse despertar dessa metafísica ingênua, né, desses autores. Só que vale lembrar, muitos elementos leibnizianos estão em Kant. Não fale mal de Kant na frente das crianças. Não, eu até gosto de Kant, não tenho nada contra ele. Assim, nem a favor, né? Mas, assim, é um pouco essa questão, assim, ele põe esse nível, assim, né? Eu só posso conhecer os fenômenos. Não posso dizer nada sobre a coisa em si, que é essa substância, sei lá o que seria essa coisa em si, né? Essa substância, tem gente que tem os românticos falam que é uma substância spinozana, essa coisa em si. Sobre ela eu não falo, né? Eu só penso, eu não conheço, né? Mas você fica numa pura operação intelectual, uma teoria do conhecimento, né? Não mais metafísica nesse sentido. Por isso que existe aquele livro, Por Alegômenos a toda a metafísica futura, que se queira ciência, porque essa daqui não é. Percebe? Essas daqui não são ciências. Então, é um pouco essa questão. E o Heidegger vai ser a retomada, né, inversa dos modernos para os antigos. Isso. O Heidegger tem uns textos sobre Kant também, né? Assim, claro, estamos aí no mesmo caminho, né? Mas qual a questão do Heidegger? É superar a metafísica, né? Superar essa crise da filosofia como ciência moderna. O que ela tem? Que papel ela tem agora? Se você tem sociologia, psicologia, que já está em Leibniz, né? Você tem já uma explicação psicológica, uma explicação que é teológica, e essas ciências elas vão se separando, né? E a filosofia ela vai ficando uma espécie de campo meio vazio, né? Assim,
puro método, por um lado, positivista. Filho de Han é kantiano. Pois é, assim, Han tem, enfim, nem falo mal de ninguém, que tem as brigas lá entre eles sobre Kant. Então é um pouco essa questão da metafísica ingênua. A gente pode retomar essa questão, se vocês quiserem. Galera, acho que está entrando o povo aqui da outra turma já. Tá na hora? Não, tá quase. Gente, eu vou lá para outra aula, que eu tô vendo o povo entrando aqui, já perdido. Tá bom, prof. Tchau, tchau. Então, aí, só voltando, a gente... Na próxima, então, dia 11 não tem aula, né? Já falei, não tem aula presencial. Dia 18 a gente pode voltar a falar. Dia 14 vocês entregam a prova e dia 18 a gente pode já falar um pouco do segundo exercício, porque a gente já fechou essa parte. E essa parte contemporânea a gente não vai falar na prova, tá? Assim, fica só para nós. Ou para as oficinas. Falou? Tchau, Pri. Tchau, Falou. vou lá. Feliz Páscoa. É, para vocês também. Vou parar a gravação.